Boa tarde, amigos. Eu sou Valéria Martins, jornalista e agente literária à frente da Oásis Cultural e autora do curso online O Escritor no Século XXI, Como Escrever, Publicar, Divulgar e Vender Seu Livro, que você encontra em www.comoserescritor.com.br. Outro dia eu fui conversar com uma escritora e, para minha surpresa, ela falou que ela era contra o escritor sair por aí falando de si, falando do seu livro, que o lugar do escritor é dentro de casa, escrevendo, que o fato de sair, ir a feiras de livros, ir a eventos, ficar flanando por aí, né, batendo pernas por aí, falando do livro, vai contra o ofício de escritor, né, atrapalha o ofício de escritor. Eu fiquei ouvindo o que ela dizia. De fato, o escritor precisa de silêncio, de recolhimento, estar consigo mesma para a escrita poder fluir. Mas no século XXI, o escritor não pode se dar o luxo de fazer só isso. É trabalho do escritor também sair por aí, bater pernas, falar com as pessoas. Então, como é a vida do escritor profissional hoje? Eu falei do Leonardo Padura, esse depoimento lindo que ele deu ao Rodrigo Casarim, jornalista, no jornal Cândido. O Padura fala de todas as alegrias que a carreira de escritor trouxe para ele, né? Ele já chegou lá, ele chegou onde a maioria de nós, escritores, eu também sou escritora, queremos chegar. Ele é convidado para eventos literários, ele dá entrevistas, e isso tudo é trabalho do escritor. Sim, mas como é a realidade do escritor brasileiro? Bem, temos vários níveis de escritor brasileiro, né? O Paulo Coelho, por exemplo, algum tempo ele morava em Paris e ele acordava, comia um pedaço de pão preto com azeite, depois ele dava uma volta pelo quarteirão dele em Paris, depois ele praticava arco e flecha, e aí ele almoçava e à tarde ele ficava o tempo todo se correspondendo com os seus leitores, seus fãs e admiradores na internet. Quando ele vai escrever, ele interrompe essa rotina e fica trancado escrevendo. Ele escreve muito rápido. Então ele fica alguns meses, um par de meses, 3 escrevendo, e aí volta a essa rotina. Tem também um escritor, coitado, que está correndo atrás, aquele que ninguém conhece. E esse tem que estar nas redes sociais, convidando as pessoas a ler seu livro, ele tem que mostrar o livro nas redes sociais, ele tem que lembrar ao mundo que ele existe, que tipo de livro ele escreve, tentar convencer as pessoas de que a trama do seu livro é empolgante, é maravilhosa e tal, e as pessoas realmente só vão saber quando elas abrirem o livro. O livro tem que estar bem escrito, tá? Não adianta nada ficar falando, e na hora que a pessoa abre o livro é ruim. Isso não funciona. E tem também os escritores brasileiros contemporâneos que já chegaram lá aqui no Brasil em termos de crítica literária, os escritores já reconhecidos, né, pela imprensa, pela crítica, e a vida deles também não é um mar de rosas, tá? Um dia desses, um deles foi na universidade onde a minha filha estuda e ele contou que boa parte do tempo dele ele passa escrevendo e-mails às editoras e cobrando royalties que ele tem que receber, né? Porque as editoras muitas vezes atrasam, tem uma crise nas livrarias. Então, uma parte do trabalho do escritor contemporâneo hoje, mesmo aqueles que são publicados por grandes editoras, também ir às redes sociais, falar de si, avisar os eventos que está indo, que está participando, participar de eventos, porque no Brasil os eventos literários são pagos. Como a venda de livros é muito pequena, ela não é significativa, os escritores, ao participar de feiras de livros e eventos literários, eles recebem um cachê, e esse cachê ajuda no orçamento dos escritores. É um meio de vida para eles também participar desses eventos literários. Tem também que cobrar o royalty das editoras, como fez esse escritor, como ele contou, né, na universidade. Tem que dar entrevistas, tem que estar disponível para o público, tem que falar com seus fãs, com seus admiradores. Então, eu discordo dessa escritora com quem eu conversei. Eu acho que o escritor tem sim que se preservar, ele tem que guardar tempo para ler, para ser, em primeiro lugar, leitor, para estar sempre se alimentando, para ser um bom escritor, mas ele tem que dedicar muito tempo, talvez meio a meio, ou talvez até mais tempo
dependendo do período da vida, a divulgação de si, da sua obra, de todas as maneiras possíveis, seja nas redes sociais, seja participando de eventos, seja dando entrevistas, dando cursos, palestras. Eu queria dizer também que nenhum escritor brasileiro, praticamente, dos que já chegaram lá, em termos de reconhecimento, vive somente da escrita. Muito poucos, tá? Muitos poucos. A maioria deles é professor, é tradutor, trabalha para editoras, dá aulas, dá cursos, dá oficinas, faz o que pode. Uns muito poucos conseguem viver disso que eles amealham, que eles juntam, né, de todas as tarefas que eles desempenham, mas o que eu ouço de todos é que vale a pena, né? Tudo bem que dinheiro ajuda a correr atrás da felicidade, ajuda a realizar, mas não é tudo. A verdadeira felicidade é trabalhar com o que se gosta, é levantar todo dia da cama feliz, porque você tem um dia pela frente fazendo o que você realmente ama e gosta. Muito obrigada.